Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aí. Esperar o nosso querido professor entrar. Falou de um tema maravilhoso que é democracia. Um tema tal que mexe com muita gente aí, né? Quem estiver chegando, dá um salve aí para me saber, tá? Dá um tempinho aqui para a galera chegar. Deixa eu ver se eu acho o professor aqui, se ele manda um alô aqui. Já, gente. Hoje o tema é democracia, então separa a sua pergunta, que hoje tem diálogo. Já manda a sua pergunta se você quiser, já dá um salve aí. Deixa eu ver o professor aqui se ele entra aqui, o professor. O professor entrou aqui, ó. Boa noite, professor. Tá ouvindo aí bem? Boa noite, ouvindo e vendo muito bem. Então vamos começar. Muito obrigado, professor. Como é que o senhor tá aí? Tudo certo, e por aí? Aqui tá bem, graças a Deus. Terminei a reunião agora, graças a Deus, no horário certinho. Os caras já estavam até imaginando que a gente ia ter live hoje. Parecia que o senhor foi. Não, para completar, professor, um pouquinho mais cedo da reunião deles, que foi extraordinária, acabou a luz aqui. Eu falei, pronto, acabou agora comigo. Putz, acabou a Agora luz aqui acabou. também. Sério? Tá com mais cedo. Era umas 5, 6 horas, acabou a luz aqui. Estão sabotando a nossa live, professor. Falou democracia, Pois é. São eles, são eles. só eles, pode crer. Bem, professor, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, tá? É uma honra para mim, como sempre, poder te ouvir. Eu conheci o senhor lá em Brasília, praticamente em Goiânia. Desde que eu te ouvi falando sobre democracia, eu acho que mudou mais ainda a minha forma de pensar, né, de agir. O senhor também citou vários autores, ao qual que eu gravo até hoje o deles, e já li também. E hoje é um tema maravilhoso, democracia. Queria daqui a pouco começar algumas perguntas, mas se o senhor fique à vontade para dar boa noite para alguém, para se apresentar se o senhor quiser. Aqui quem Uhum. manda é o senhor. Não, muito obrigado, cara. Eu fico muito feliz pelos contatos que a FAP permite para nós estejam se ampliando, não é? Não é a segunda live que eu faço com um aluno meu do curso de Jovens Lideranças da Fundação Estrogildo Pereira. Primeiro eu fiz com o Neto lá no Maranhão e agora com você aí no Rio de Janeiro. Então, tipo, isso é muito interessante. E esse era o objetivo da coisa, né? Porque quando o Azedo pensou, a FAP pensou, o encontro de jovens lideranças, era exatamente isso, né? Vamos unir as pessoas de vários lugares do Brasil para que esses contatos não morram, né? Para que esses contatos eles continuem sendo efetivados. E agora a gente está vendo como está rolando, paradoxalmente na pandemia, né? Mas mesmo assim eu fico muito feliz desses contatos estarem se frutificando. Já vejo aí outras pessoas mandando boa noite para nós, que também foram alunas, então, nossa, eu fico agraciado, fico muito feliz mesmo da gente poder estreitar esses laços, esses contatos e discutir política, que é o que a gente gosta, é o que a gente sabe fazer, né? A gente nasceu para isso, né, professor? Eu, particularmente, eu achei o que eu faço de melhor. Pois é. Professor, então vamos começar, né? Primeiro com as perguntas leves, né? Que é o que é democracia, né? O que o senhor entende como democracia para essas pessoas, às vezes, que acham que democracia é só o direito de ir e vir? O que o senhor fala para essas pessoas? O Uhum. que é democracia? Beleza. A primeira vez que a democracia surgiu no mundo foi há muito tempo atrás. Foi lá no século V a.C., em Atenas. A primeira vez que essa palavra foi dita. E essa palavra estava muito ligada à ideia de que pessoas poderiam escolher os rumos da política, de que várias pessoas poderiam votar e ser votadas, ou seja, é um regime que permite ou deveria permitir a participação política de todo mundo e de ouvir as vozes de todo mundo, e que expressaria, portanto, a pluralidade da sociedade. Só que o problema é que lá em Atenas, a igualdade entre as pessoas não era tão igual assim. Por quê? Nem todo mundo naquela sociedade era cidadão. Por exemplo, as mulheres estavam excluídas da cidadania, os escravos estavam excluídos da cidadania, os estrangeiros. Então a democracia ateniense ela surgiu como essa ideia de
pessoas devem se importar com a política, pessoas devem cuidar dos rumos da polis, dos rumos da cidade, etc. e tal. No entanto, essa igualdade ela não estava disponível a todos. Era uma igualdade entre quem era cidadão, homens livres e atenienses, e uma desigualdade com quem não era cidadão. Só que aí passa-se muito tempo, e no nosso tempo, principalmente depois da Revolução Francesa, século XIX e século XX, a democracia volta à boca de todo mundo. Só que com um conceito de cidadania diferente daquele lá da Grécia. Porque agora a questão é, todo mundo é cidadão, todo mundo pode falar, claro que isso foi progredindo ao longo do tempo, né? As mulheres, por exemplo, não tinham direito de cidadania no começo, mas depois elas vão adquirindo. Todo mundo vai adquirindo os seus direitos de cidadania e pode, portanto, participar da democracia, colocar os seus pontos de vista e conseguirem regular as coisas, darem opinião, elegerem seus governantes, etc. e tal. Então, a democracia é isso, esse sistema que parte da igualdade e que, a partir dessa igualdade, quer fazer com que todas as pessoas possam participar da vida política, possam participar da vida pública. E isso quer dizer uma coisa muito importante. A democracia, ela vai ser duas coisas ao mesmo tempo. Todo mundo está participando em igualdade, porque todo mundo vai ter direito de voz, todo mundo vai ter o direito de voto. Só que nós temos que entender que a democracia, ela é conflito. Por que eu digo que a democracia é conflito? Exatamente porque nós somos diferentes. Nós somos iguais no poder de voz e no poder de voto, mas nós somos diferentes em tantas outras coisas. E por sermos diferentes em tantas outras coisas, nós vamos divergir sobre muitas coisas. E isso é uma das coisas mais democráticas que existem, a divergência. Então, eu diria isso. Democracia, além de igualdade, é também necessariamente divergência. Porque nós precisamos divergir, porque nós somos plurais, nós somos diferentes. E, em terceiro lugar, só a divergência também não resolve nada. Porque se nós só divergirmos e não chegarmos a nenhum lugar com essa divergência, também não há democracia. Ou seja, nós precisamos fechar o raciocínio com o consenso. Ou seja, nós precisamos chegar a algum lugar, nós precisamos concordar com alguma coisa. Então, eu diria que democracia no nosso tempo está ligado a essas três grandes coisas: igualdade, conflito e consenso. E claro que tudo isso dentro de uma perspectiva de liberdade. Então, começaria por aí a nossa discussão. Sim, muito correto. Você também tem que lembrar também que democracia, né, é uma forma, como o senhor falou, de escolher o governo, né, mas o que significa que as pessoas têm o poder de tomar decisões, né, mas isso não quer dizer que elas têm as melhores decisões, né, elas têm o poder de escolher, mas nem sempre essas são as melhores decisões a ser tomadas, né, tem esse detalhe também, esse cuidado com a democracia. Sim, mas mesmo e assim, aí eu vou para... mesmo que forem as piores decisões, mesmo que elas forem as piores decisões, nós temos que aceitá-las. Claro que dentro de uma perspectiva democrática. O que eu quero dizer é o seguinte: quando nós falamos de democracia, todos nós concordamos em discordar sobre tudo. Mas todos nós temos que concordar também com uma outra coisa, que a própria democracia tem que ser mantida a todo custo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, decisões ruins, quem vê se a decisão é ruim ou não, são as pessoas dentro da sociedade. Então, mais de 50% das pessoas acreditou que aquela decisão foi boa. E os outros 40, 30 acreditaram que aquela decisão foi ruim. Então, cabe a esses, numa democracia, que acharam a decisão ruim, apontarem para os outros e dizerem: olha, a decisão não foi boa, por isso, por isso, por isso, por isso. E no próximo pleito, na próxima eleição, aí sim a gente resolve. Fala: olha, agora vamos votar em outra coisa, porque aquela não foi uma decisão muito boa. Mas entendendo que mesmo a decisão ruim, ela é democrática. Então, por exemplo, nós somos contra Bolsonaro. Eu acho que foi uma péssima decisão escolher ele como governante. No entanto, eu preciso aceitar isso. Eu não posso fazer nada sobre isso. Quer dizer, eu acho que eu posso. Dentro dos limites da democracia, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso me colocar na oposição, posso publicar um artigo criticando, posso fazer uma manifestação, posso fazer milhões de coisas. Só que tudo dentro, evidentemente, da democracia, para que eu convença as pessoas de que aquilo foi uma decisão ruim.
Aí sim a gente pode mudar de decisão lá no final. Mas quanto ao fato de que ela é uma decisão democrática, por mais que eu ache ruim, o problema é meu. O problema é meu. Não posso fazer nada sobre isso. Ele foi eleito democraticamente, ele é o presidente do país, eu gostando ou não. Então a única coisa que eu posso fazer é ficar na oposição até que a nova eleição venha. Ou, caso, evidentemente, aconteça alguma coisa como crime de responsabilidade, etc., aí impeachment, aí, mas é uma outra discussão. Mas olha que louco a democracia. Mesmo as decisões ruins, elas são democráticas. E a gente tem que tolerar elas, porque nós não temos a verdade absoluta sobre a sociedade. Uma parte acha ruim, outra parte acha boa, e é do jogo. A gente tem que tolerar perder, inclusive, na democracia. Democracia é também um exercício de humildade e de derrota. Porque essa é a ideia. Eu não tenho a verdade sobre a sociedade. Ninguém tem a verdade sobre a sociedade. Se tivesse, estava numa boa, não precisava de democracia. A democracia só funciona quando nós não temos a verdade absoluta da sociedade. Então, isso é muito importante. Não estou te ouvindo, cara. Oi, tá ouvindo agora, professor? Agora sim, agora sim. Já temos uma pergunta do amigo Aguinaldo aí, nossa liderança de Vila Kennedy. É a democracia e ditadura da maioria. Pô, essa pergunta é muito boa. Poderia comentar sobre isso? Essa pergunta é muito, muito boa. E aí teve um cara, no século XIX, veja só, teve um cara no século XIX que se fez essa mesma pergunta. Esse cara se chamava Alexis de Tocqueville. E ele estava pensando o seguinte: a democracia nos Estados Unidos, ele escreveu um livro que se chama A Democracia na América. E ele vai pensar o seguinte: a democracia nos Estados Unidos, ela parte da igualdade de condições. Na cabeça dele, a beleza dos Estados Unidos era essa. Como não tinha nobreza, como não tinha nada do que tinha na Europa, ele entendia que os Estados Unidos meio que tinham começado do zero. E por terem começado do zero, claro que ele ignora os indígenas em relação a isso. Mas enfim, estou só restabelecendo o raciocínio do cara, não que eu concorde com tudo. Mas enfim, parênteses fechado, ele meio que entendeu que os Estados Unidos começavam do zero e todo mundo estava começando em igualdade de condições. Só que ele também percebeu que essa igualdade de condições, ela pode ser perigosa em alguns casos. Ela pode ser perigosa de que a igualdade ser tão forte naquela sociedade que todo mundo se desinteresse pela política. Todo mundo vai cuidar da sua própria vida e se desinteressa da política. Por outro lado, isso também pode ser muito ruim, porque às vezes a igualdade ela pode ser conseguida com despotismo, ela pode ser conseguida com autoritarismo. E um dos riscos que ele via na democracia era exatamente esse, de que essa maioria igual acabasse se tornando uma ditadura da maioria. Ele não usava esse termo exatamente, ele usava um outro, que era a tirania da maioria. Então ele estava super preocupado com a tirania da maioria, de que os mais de 50%, ou se tivessem 80%, 90%, oprimissem os outros 40%, 30%, 20%, etc. e tal. E aí ele vai colocar uma coisa muito importante para a democracia. Para que a democracia não seja uma tirania da maioria, ela precisa respeitar as suas minorias. E o que significa respeitar as suas minorias? É dar espaço para que elas falem também. Então, um congresso, por exemplo, é importante por isso. Porque ali as minorias elas estão representadas, elas têm seu direito de voz, elas têm seu direito de voto. Então, para que a democracia não se torne uma tirania da maioria, ela tem que garantir o direito de existência da sua minoria. Porque não se faz democracia com minorias silenciadas e com minorias oprimidas. Então, olha que interessante. Os vitoriosos na democracia têm um papel fundamental com os perdedores naquele momento. Porque nós não podemos vencer e querer eliminar os nossos derrotados. Então, se eu vencer uma eleição, eu não posso querer silenciar a voz da minoria. Na verdade, eu tenho que deixar essa minoria falar o que ela quiser falar como oposição ao meu governo. Senão, eu vou estar usando a democracia que me elegeu contra a própria democracia. Então, respondendo sinteticamente a pergunta, democracia é uma ditadura da maioria? Não, não é. Exatamente porque ela permite e incentiva a existência das minorias. E permite que essa minoria convença o resto das pessoas.
e às vezes até deixe de se tornar uma minoria no futuro. Mas, claro, a democracia pode se tornar, como o próprio Tocqueville disse, uma tirania da maioria. Então ela não é, mas corre o risco de, se nós não cuidarmos dela, ela se tornar uma tirania da maioria. Então isso é bem importante, essa pergunta aí que veio para nós. E agora tem outra pergunta aqui também do nosso amigo Heitor de Bangu. Vamos ler aí, ó. A democracia é o pior do sistema, mas não há nenhuma melhor que proceda essa afirmação, né? De fato, né, professor? Acho que é o melhor caminho e único, né? Pois é, isso é muito. Essa pergunta é muito boa também. Aliás, estou adorando as perguntas, só pergunta legal que está vindo aí para nós. Eu já vi essa frase em muitas, atribuída a muitas pessoas, eu não sei exatamente quem disse ela. Eu já vi, por exemplo, que foi o Churchill que falou essa frase. Se alguém souber aí o real autor, por favor, diga aí para gente. Mas eu acho legal o espírito dessa frase. A democracia ela é o pior dos sistemas por algumas razões. Porque a democracia ela é incerteza. A democracia ela sempre trabalha no incerto, ela sempre trabalha na dúvida, ela sempre trabalha com a incompletude. Então, eu sempre digo, isso é um negócio que eu gosto muito de falar, que a democracia ela é angustiante. A democracia é angustiante porque nós queremos resoluções para as coisas, e resoluções definitivas. Só que não existem resoluções definitivas. Na política não existe verdade absoluta, assim como na sociedade não existe verdade absoluta. Então, isso torna a democracia muito difícil. E quando as pessoas se deparam com essa dificuldade da democracia, logo elas querem abandonar a própria democracia. Então, essa angústia da democracia, essa dificuldade de lidar com o democrático, faz com que muitas pessoas queiram abandoná-la. Faz com que muitas pessoas queiram aderir a soluções que parecem mais fáceis e que parecem melhores que a democracia. Porque, veja, o que eu estou querendo dizer em termos práticos. Nós temos problemas urgentes. Todos os nossos problemas são urgentes. E o tempo todo eles são urgentes e eles requerem respostas urgentes também. No entanto, o tempo da democracia não é necessariamente o tempo da urgência. Porque eu não posso tomar uma medida arbitrária. Eu não posso tomar uma medida amanhã e falar, eu vou resolver tudo sozinho. Isso é impossível, isso não é democrático. Então a democracia ela precisa desse tempo de deliberação, desse tempo de discussão, para chegar a tomar decisões sobre isso. E o problema que nós estamos vivenciando hoje no Brasil e no mundo é que as pessoas estão deixando de entender como isso é positivo para a sociedade. As pessoas estão deixando de entender como a discussão, a deliberação, o Congresso, a própria democracia são importantes para discutir questões da humanidade. E aí o que elas pensam? Bom, a democracia é lenta, a democracia é corrupta, a democracia não sei o quê. Então vamos aderir a uma ditadura que tudo se faz rápido, tudo se faz de uma vez, tudo se faz autocraticamente. Então essa angústia da democracia, essa dificuldade, é ao mesmo tempo o pior da democracia, mas é também o melhor da democracia. Porque sem essa dificuldade, nós viveríamos sempre numa ditadura. Nós viveríamos sempre num governo brutalmente autoritário. Num governo que diz que sabe a verdade sobre todas as coisas. E se ele sabe a verdade sobre todas as coisas, onde é o espaço para a liberdade? Onde está o espaço para a individualidade? Onde está o espaço para a pluralidade? Então, por isso que se diz essa frase, de que a democracia é o pior dos sistemas. Mas não há nada melhor do que ela. Porque mesmo a sua dificuldade é o que permite a liberdade dentro da sociedade. Sem isso, o que restaria? Restam as ditaduras, restam os autoritarismos. Então, o que eu acho que está faltando para o Brasil nesse momento é entender exatamente isso. Porque no presente momento nós estamos jogando fora tudo de uma vez. É aquele ditado de jogar a água da bacia fora com o bebê junto. Em vez de jogar só água suja fora, a galera está jogando tudo fora junto. Ou aquela ideia de separar o joio do trigo, não está se separando. Então a crítica à política ruim brasileira, e é verdadeira, é uma crítica importante pra caramba, ela está se confundindo com uma crítica à política de modo geral.
e a democracia de modo geral. E aí eu queria indicar uma leitura para vocês. Está aqui do meu lado o livro. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Esse aqui é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Se chama A Política em Tempos de Indignação. A Frustração Popular e os Riscos para a Democracia. De um cara espanhol, um filósofo espanhol chamado Daniel Innerarity. Eu gostei demais desse livro, exatamente porque a crítica dele é essa. Ele vai falar, bom, as pessoas estão indignadas com a política. As pessoas estão indignadas com a democracia. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, as pessoas estarem indignadas. Mas, por outro lado, o sentido dessa indignação não é propositivo. Muitas vezes o sentido dessa indignação é destrutivo da própria democracia. Porque, em vez de pensar formas de melhorar a própria democracia, está se pensando em formas de deteriorar a própria democracia. Então, veja que interessante como nós temos que pensar o sentido da indignação de modo propositivo. Tipo, a pergunta é, você está indignado e você tem toda a razão de estar indignado. O que você vai fazer? Pedir o fechamento do STF? Você vai pedir o fechamento do Congresso? Claro que não. Você vai tentar melhorar as próprias instituições, dar um caráter mais democrático para essas instituições. Então, enfim, em síntese, tudo que eu quero dizer é, a democracia é difícil. A democracia é custosa, ela é angustiante. Os resultados dela não são absolutos. Mas é isso que torna ela especial dentro do nosso mundo. Então ela é o pior dos sistemas, mas é o melhor de todos ao mesmo tempo. Tem esse paradoxo, né, professor? Mas é muito bom. Eu queria te fazer outra pergunta, professor, também. Quais são as vantagens, né, da democracia, já pegando esse gancho, e qual é a vantagem, né, da democracia? Que o senhor... Então, acho que é isso. Acho que essa pergunta já está aí quase respondida nessa outra. Porque a vantagem dela é exatamente essa vantagem de dar voz a todo mundo, de permitir que todo mundo fale e de permitir que ninguém tenha a verdade absoluta dentro da sociedade. Porque todas as vezes em que alguém achou ter a verdade absoluta sobre a sociedade, nós terminamos com uma pilha de milhões de cadáveres. O nazismo achava que tinha verdade absoluta sobre a sociedade. O comunismo soviético achava que tinha verdade absoluta sobre a sociedade. E veja onde nós terminamos com as verdades absolutas sobre a sociedade. Se matou em nome das verdades absolutas. Mas não dá para se matar em nome da democracia. Entende? Então, a vantagem é exatamente essa. Mesmo nessa instabilidade, mesmo nessa dificuldade da democracia, ela é aquilo que pode exercer a nossa liberdade, a nossa pluralidade e a nossa igualdade. Acho que a maravilha da democracia e o sentido que nós temos que trabalhar na democracia do século XXI é esse. Encontrar o caminho para a igualdade e para a liberdade. Sermos iguais no que somos iguais e diferentes no que somos diferentes. Esse é o desafio da democracia no século XXI. E as desvantagens são essas também, que a gente estava colocando. É um regime difícil. É um regime muito difícil. Exatamente porque ele vive do conflito. Ela se nutre do conflito. E tudo que se nutre do conflito é agônico. A palavra agonia também define a democracia. Agonia não no sentido da pessoa estar agonizando, mas agonia no sentido de que a palavra agonia significa isso, de agon, de luta, de conflito. Então a democracia está sempre em agonia, porque ela está sempre lutando, e isso é difícil. Então a desvantagem, se é que há uma desvantagem, digamos assim, é essa. E não entendam mal, que eu não quero dizer em momento algum aqui que nós vivemos uma democracia perfeita. Não quero dizer isso de modo algum, pelo amor de Deus, não me entendam mal. O que eu quero dizer é que, na verdade, a democracia nunca vai ser perfeita. O que eu quero dizer é que a democracia é incompleta por natureza. E se ela é incompleta por natureza, nós temos que buscá-la o tempo todo. E nós temos que encontrar as nossas respostas o tempo todo. Porque na democracia você não tem um mapa do tesouro. Na democracia, todo dia você constrói o mapa do seu tesouro. E isso é muito importante. Então não quer dizer que nós vivemos no melhor dos mundos, mas que nós temos a possibilidade de tentar encontrar por nós mesmos algumas respostas para o nosso próprio mundo. Então eu diria isso.
essas vantagens e desvantagens boas, né? Faz sentido, professor. Eu queria te fazer também outra pergunta, professor, até que não apareça outra por aqui para a gente fazer para você. Quais os nossos deveres e direito, né, de um país democrático? Que o senhor, na sua visão, o senhor acha que é um dever e um direito? Então, essa questão dos deveres e dos direitos, ela é muito interessante. Os direitos que nós temos, eles são os direitos ligados muito à nossa cidadania. E nós temos que entender cidadania de um modo muito amplo. Porque geralmente nós temos uma concepção de cidadania muito pequena, muito curta. A gente acha que cidadania é simplesmente depositar o voto numa urna a cada 2 anos para prefeito, depois mais 2 anos para presidente, e está resolvido por aí. Ou então as concepções muito restritas de cidadania, tipo cidadania não jogar lixo na rua. A gente vê isso o tempo todo. A televisão fala muito de cidadania, se fala de cidadania o tempo todo. Tem um partido que se chama cidadania. Mas o que é cidadania, no final das contas? A cidadania, ela é um conjunto de direitos muito importantes que engloba os direitos políticos, e direitos políticos aí não é apenas votar, é também ser votado, é poder participar de plebiscitos, é poder ter a sua voz ouvida nas instâncias representativas, do seu bairro até o Senado, até a presidência da República. Tudo isso são direitos políticos. Depois nós temos os direitos sociais, que são amplamente, ou deveriam ser amplamente garantidos pelo artigo 5º da nossa Constituição. Estão lá listados todos esses direitos sociais. E tão importantes quanto são os direitos civis. Liberdade de expressão, o direito à vida, a liberdade de você ir e vir. Então, tudo isso é cidadania. Então, nós precisamos dessas coisas. E, por um outro lado, eu gosto muito da cidadania, do termo cidadania, porque a cidadania ela tem que ser universal. E o que isso quer dizer, a cidadania tem que ser universal? Quer dizer que todas as pessoas, por mais diferentes que elas sejam, elas precisam ser cidadãs. Só que também, um sentido de cidadania não é só dar a mesma coisa para todo mundo, mas é também dar diferenças a quem precisa das diferenças. Isso é cidadania também. Isso é garantir cidadania. Se alguma parcela da população precisa de alguma coisa que eu não preciso, quer dizer que eu já estou com a minha cidadania garantida e está tudo bem. Mas outras parcelas da população precisam de algumas outras coisas porque eles não estão tendo direito de cidadania garantido. Então veja como a cidadania ela tem que ser universal, mas é um universal que também está aberto, atento às diferenças das pessoas. Então, se eu falei de um conceito de democracia que olha para a liberdade e para a igualdade, para o particular e para o universal, a cidadania também tem que fazer essa mesma coisa. Por isso que eu gostei da mudança do nome do partido. Eu não sou do partido, dizendo aí para as pessoas, isso é importante dizer, eu só faço parte da fundação, não sou do partido, não tenho nenhum vínculo partidário, nem é meu perfil. Eu gosto de dar aula, gosto de ler, mas não sou muito de fazer política partidária, porque para mim não rola, enfim, perfis para as coisas, né? Mas no começo eu grilei com esse nome. Eu falei, nossa, cara, cidadania, que nome mais, né? Mas depois eu falei, pô, cidadania, é isso. E quem me fez mudar de ideia por conta do nome cidadania foi um outro cara que eu queria indicar para vocês aí para lerem, que é maravilhoso. O cara se chama Mark Lilla, ou Mark Lilla, que é um professor norte-americano, que escreve um livro pensando nos Estados Unidos, nos problemas todos ligados à eleição do Donald Trump, da polarização ideológica que tem lá naquele país. E ele pensa, bom, como é que a gente vai recuperar o sentido de ser americano? Como é que a gente vai unificar esse país diante dessa treta toda? Com a cidadania. Exatamente porque a cidadania é aquilo que conecta o igual e o diferente. Porque cidadania todo mundo tem que ter. Só que às vezes ser cidadão para uma pessoa não é a mesma coisa de ser cidadão para outra pessoa. Então isso abre as portas da cidadania para discussões maravilhosas, para discussões muito importantes. Você abre a discussão para a questão do racismo, para a questão da homofobia, para a questão de gênero, você abre para todas as questões da cidadania. Porque você começa a se perguntar o que é ser cidadão para o Marcos lá em Uberaba, etc. Agora, o que é ser cidadão para um cara que, sei lá, mora em Roraima, na fronteira? Outra história.
Então, tipo, esses são os direitos que esse cidadão tem. E os seus deveres, então só existe cidadania se todos têm seus direitos garantidos, exatamente. Só que a questão da cidadania é a mesma questão da democracia. Ela também ela é incompleta, porque ela precisa ser construída todos os dias. Então você não vai chegar no momento da vida e falar, nossa, beleza, cidadania está perfeita, nossa sociedade é perfeita. Nós precisamos caminhar em torno da cidadania. Então a gente precisa de uma democracia permanente, de uma cidadania permanente. Então é isso por isso que eu gostei do nome do partido. Porque a gente sempre precisa da cidadania para as pessoas, não é? E os deveres dessas pessoas são o respeito principalmente a essas normas democráticas. É o respeito às próprias instituições, é garantir que essa cidadania se exerça, é garantir que essa democracia também se exerça. Então são esses os deveres dos cidadãos, que às vezes no Brasil são mais obrigações impostas pelo Estado, porque entre o rol dos nossos deveres tem algumas coisas muito complicadas. O próprio voto, às vezes, é um direito que se confunde com um dever, com uma obrigação, então isso é muito complicado. Por exemplo, serviço militar obrigatório, eu acho um dever horroroso. Enfim, mas acho que é por aí. Não, perfeito, sua colocação maravilhosa. Mais uma vez você está dando uma aula aqui, eu só fico só ouvindo porque eu adoro, sabe que falou democracia, acho que é maravilhoso. Fazer uma pergunta também, que agora chegou até pelo telefone, para ver como é que tá as perguntas que o pessoal faz aí, fazer pelo telefone. Fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que o Congresso está barrando ou está atentando a democracia no governo? Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Uma pergunta muito boa. E é importante dizer como o Congresso ele tem essa função também de guardião da democracia. Porque exatamente o Congresso ele precisa fazer respeitar os seus ritos, fazer respeitar as suas leis, e a existência do Congresso serve como freio e contrapeso para o próprio Executivo. Então, o Congresso, no momento em que ele dá declarações contrárias às ações autoritárias do presidente, ele mantém esse balanço necessário para a democracia. Quando você tem alguém de um outro poder tensionando a democracia, um outro poder tem que vir e destensionar isso. Então, se o executivo vem com tudo, querendo fechar STF, falando sobre fechar Congresso, etc., o próprio Congresso ele tem que vir com uma fala não de contemporização, mas uma fala de democracia, no sentido de destensionar isso. E dizer, olha, nós precisamos proteger as nossas instituições, nós precisamos garantir o rito democrático no Brasil, as instituições democráticas, etc. Então, nesse sentido, o Congresso atua, sim, como alguém que está sendo o guardião da democracia dentro do Brasil. Acho que principalmente algumas atitudes do Rodrigo Maia no meio do caminho, nesse embate com o Bolsonaro, têm sido muito importantes nesse sentido. É fundamental, né, professor? Tanto acho que o Congresso está tendo um ano aí muito maravilhoso, que eu costumo dizer com alguns amigos que o Congresso está, acho que muito tempo que eu não vejo isso, está trabalhando literalmente a favor do povo. Tinha um bom tempo que eu não vi esse conjunto da obra, quase 70% do Congresso, a favor literalmente da população, o que era muito complicado e delicado de se lidar com o Congresso, né? O senhor sabe que Brasília funciona de outros meios. Mas isso não quer dizer que nossos problemas estejam resolvidos também, né? Porque isso não pode apagar as críticas que nós tínhamos antes. Isso é importante. Isso é só temporário, né? Eu estou elogiando o Maia aqui de um lado, mas não entendam também como um super elogio. Um elogio pontual. Então isso é muito importante também, que às vezes a gente faz críticas e elogios, mas quando a gente faz um elogio, a gente não está elogiando tudo que a pessoa fez. Assim como também quando a gente está criticando, a gente não está criticando tudo que a pessoa fez. Então entendam como elogios e críticas pontuais. Aí a gente quer só pegar um ponto aqui e fazer uma análise de um ponto, não da trajetória política do cara como um todo. Então acho que é mais ou menos por aí. Porque senão a gente apaga o resto das atuações do Congresso. A gente apaga que há escândalos de corrupção, que há graves problemas que acontecem ali dentro, que há fisiologismo político,
que o Centrão é um problema, também é um problema. Ele pode ser uma solução, mas ele é um dos problemas do Brasil também, o Centrão. Então é importante pontuar essas coisas. Se por um lado o Centrão tem feito um trabalho, entre aspas, de domar o executivo, por outro lado nós criticávamos o Centrão há muito tempo. Pô, o Centrão é um problema, o Centrão é fisiológico, o Centrão distribui cargos. Ele ainda é o mesmo Centrão, não é? Então uma crítica não pode apagar, ou um elogio não pode apagar esse outro aspecto dessa questão. Mas eu acho importantíssimo isso que você colocou, e concordo. Fundamental. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, para a gente ir acompanhando o pessoal. O pessoal tá animado, professor, graças a Deus. Estão mandando pergunta aqui pra gente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem muita gente aqui. Vou botar o do Kennedy aí, um amigo de Minas Gerais, ó. Kennedy também foi seu aluno também. Você só vai lembrar do Kennedy. Lembro. De Minas Gerais. Aí ele coloca a pergunta dele aí, ó. Indo para uma análise da conjuntura social. Como podemos combater as fake news e na cultura, por exemplo? Pô, puta pergunta legal. Aí dá o exemplo da cultura lá. Mandou muito bem, Kennedy. Muito boa pergunta. Kennedy, acho que foi meu aluno agora no último encontro, né? Eu não me lembro. Eu já fui foi o último. Eu já fui em tantos que eu me perco. Você já foi em todos. Eu fui em todos, aí eu me perco. São tantas pessoas. Se a gente for contar, cara, é uma infinidade, gente. Porque o primeiro tem muitos. Dá quase os 1000. Não dá tudo isso, não, mas dá dos 200, dá uns 350 pessoas aí, quase 400. E dá mais, professor. Já tá indo pro quinto encontro já, dá muito mais, professor. Dá. Pois é, cara. Minha memória tá até boa, não tá o segundo e o terceiro a sala tinha 3 salas. O senhor não lembra, não? Mais ou menos. O terceiro encontro. É que eu não fiquei tudo. Mas é verdade, tinha gente pra caramba. Mas enfim, fico feliz. Deixa aberto. Fico feliz pela pergunta. Enfim, primeira coisa para responder sobre fake news é a gente entender como funciona uma fake news. Em primeiro lugar, fake news sempre existiram na história do mundo. Notícias falsas sempre se espalharam ao longo da história do Brasil, se a gente quiser restringir. Não é? Vamos pensar, por exemplo, Getúlio Vargas, quando foi dar o golpe do Estado Novo em 1937, usou fake news. Claro que o golpe não foi por conta da fake news, mas as fake news estavam lá. O plano Cohen era uma fake news. Só que a diferença é, nos anos 30, a fake news ela vinha pelo jornal, ela vinha pelo boca a boca, etc. Então, o raio de ação, de extensão e de velocidade de uma fake news era pequeno, em relação, claro, ao que nós temos hoje, que é o Zap. Que o negócio é disparado a torta e a direito por várias pessoas em vários contextos. Então, tem essa diferença em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que entender por que essa fake news faz sentido ou não faz lá para Dona Maria, no interior de Minas Gerais. E aí eu digo o seguinte, a fake news, ela só é efetiva porque ela gera um efeito de verdade. O que eu quero dizer com isso? Para a pessoa que está lendo aquela notícia, está vendo aquilo que ela leu parece verdade. E por que parece verdade? Porque confirma o que aquela pessoa já acredita diante da realidade. Vou dar exemplos práticos disso. Se tem uma pessoa que é antipetista, odeia o Lula, e aí aparece uma notícia para ela com a manchete: Lula escondeu 300 milhões de dólares numa conta na Suíça. A pessoa vai lá, mas é claro, eu sabia, isso pode ser verdade. Porque o Lula é ladrão. E aí veio uma notícia que chegou para mim e falou, bom, é isso. O Lula é ladrão, falaram lá que ele guardou 300 milhões de reais na Suíça, falou, bom, é isso mesmo, Lula é ladrão, vou compartilhar. Porque eu tenho certeza que o Lula é ladrão. E eu não estou discutindo se é ou se não é, entendeu? O lance é esse. Do outro lado, a mesma coisa. Se chega uma notícia para nós, sei lá, que Bolsonaro fez determinada coisa, Bolsonaro vai dar um golpe de Estado amanhã. Quem já acha que isso vai acontecer vai falar, não, beleza, é verdade. Vamos alarmar a população brasileira porque Bolsonaro vai dar um golpe de Estado amanhã.
Então, esses dois exemplos, embora fictícios, acontecem na nossa realidade. Porque as pessoas acreditam na notícia falsa porque ela já é produzida pensando no receptor da mensagem. Quando a pessoa produz uma fake news, ela não produz isso aleatoriamente. Ela produz sabendo o efeito que aquela fake news vai gerar. E ela sabe muito bem aonde ela vai distribuir aquela fake news. Então o lance é esse. Ela sabe o efeito que vai dar. E hoje ainda isso fica muito pior porque nós entramos na questão do algoritmo. Porque o algoritmo ele consegue detectar perfis com muita exatidão, que um ser humano jamais conseguiria. Então, ao detectar os algoritmos, eu posso chegar lá e entregar a fake news certa para a pessoa certa. Então, esse é o risco do negócio. E aí tem uma outra leitura muito legal que eu fiz esses dias, que deve estar aqui em algum lugar também. Essa aqui eu não vou achar tão fácil. Vai estar por aqui, eu acho. Mas enfim, vou só dar o nome do livro para vocês aí, que é maravilhoso. Chama Os Engenheiros do Caos, de um cara chamado Giuliano da Empoli. Os Engenheiros do Caos, que ele vai analisar essa questão das fake news, junto com essa questão também dos algoritmos, da política dos dados, Facebook, YouTube, Netflix, etc. Muito legal o livro. Então, detectado o problema, nós temos que combater ele nessas suas raízes. Então, a primeira coisa é pensar como que nós podemos regular a tecnologia. E regular, não entendam mal o termo regular. Eu não quero dizer, em momento algum, regulação estatal no sentido de vamos fazer a internet virar monopólio do Estado. Não é isso. Quando eu uso o termo regulação, nós discutimos politicamente quais são os limites dessa tecnologia. Quais são os limites dos dados, qual a clareza que isso tem para nós, qual a transparência que isso deve ter para nós. Então, acho que lutar por uma internet mais transparente é algo muito importante, para que nós entendamos quem produz essas fake news, onde produz, como que produz, por que isso circula por todos os lados. Então, acho que o enfrentamento do problema tecnológico e de transparência da própria internet é fundamental nesse momento. Em segundo lugar, acho super importante também uma educação midiática. A gente sempre fala em educação para política, mas nós precisamos de uma educação para política que tem a ver com a educação para as mídias. Porque o povo brasileiro, não só o povo brasileiro, mas o povo no mundo inteiro, foi jogado para a internet meio que do dia para a noite. Para quem é mais jovem, talvez seja mais fácil lidar com a internet, detectar uma fake news, etc. Mas para as pessoas mais velhas, habituadas inclusive com a questão do jornal, o jornal fala a verdade está estampada na tela, levar esse mesmo modelo para a internet é um erro, vai dar ruim, vai dar muito ruim se a gente usar esse mesmo modelo. Então você não pode assistir, quer dizer, você não pode olhar o WhatsApp assim como você assiste o Jornal Nacional. São duas coisas muito diferentes. O Zap, o seu grupo do Zap e o Jornal Nacional. Não que o Jornal Nacional seja imparcial, qualquer coisa do tipo. Não estou dizendo isso também, por favor, não me entendam mal. Mas, claro, tem uma apuração da notícia muito melhor, existe um profissionalismo, etc. e tal. Tem suas questões ideológicas, como qualquer jornal teria. Mas não é o tio do Zap espalhando 1 zilhão de fake news por aí. Então é preciso também educar as pessoas no sentido de que elas saibam usar as redes sociais, usar as mídias sociais. Isso tanto do mais novo, da criança, que está começando a mexer no celular agora, e nas redes sociais, até o mais velho, até o idoso que acabou de entrar na internet. Então hoje a internet não é uma coisa de jovem mais, né? A internet é uma coisa de todo mundo. E nós, enquanto sociedade, precisamos ser educados para usar esses novos meios de comunicação. Tenho visto, inclusive, muitas propagandas legais aí da justiça eleitoral na televisão. Falando, cuidado, se você tem dúvida, não compartilhe. A notícia parece legal, mas ela pode ser mentirosa. Então, acho que a gente tem esses dois campos aí. A ideia de tentar buscar regulações dessa tecnologia, naquele sentido da palavra regulação que eu falei, e também uma educação midiática para as pessoas. De falar, olha, é assim que se usa a internet. Esse site aqui não é confiável, por isso, isso e isso. Você já viu falar desse jornal? Ah, não. De onde veio esse site? Não sei. Quem te mandou? Não sei. Ah, então, desconfie. É o exercício da desconfiança. Mas isso é muito duro verdade. De a gente aprender. E é complicado, professor, também pelo seguinte, que geralmente você recebe essas mensagens, é parente nosso, né? Às vezes é meu pai, é meu irmão,
é família. Aí quer dizer, se torna mais real, porque foi meu pai que me mandou. Então eu não vou achar que meu pai tá compartilhando fake news. Só que meu pai não Só falar que seu pai tá confiou, mentindo, né? Não verificou, ele não verificou essa notícia, mas ele passou para mim. Se eu não estiver engajado realmente com isso, eu vou passar de geração em geração. E aí quando eu vejo já tá tudo feito. Tem esse problema também da fake news, né? Sim, Que geralmente é de pessoas próximas. Eu acho que esse que é o grande problema verdade. do WhatsApp. Porque as pessoas próximas um do outro. E aí raramente confere. Quem é que confere hoje verdadeiramente, que é fora da política, cada notícia que recebe no WhatsApp? Às vezes não dá nem tempo. Primeiro que é toda hora Não dá. notícia. Tu vai tentar abrir uma, já recebeu 10. Aí quer dizer, tu, pô, calma aí, vou verificar uma, vou compartilhar outra. Quem tá certo, quem não tá certo, aí fica complicado. E fora, professor, também, não sei se você concorda, mas a desigualdade social, eu acho que é o grande gargalo democrático aí desse país, né, do Brasil, e não só do Brasil, como outros também, mas aqui no Brasil chega a ser surreal esse detalhe, né? Total. Porque se a pessoa ela tem problemas, às vezes, de acesso à educação, de acesso à instrução, isso vai ficar mais difícil ainda, né? Porque a pessoa ela tem, às vezes, dificuldade para ler um livro, um jornal impresso. Então, e aí, às vezes, a pessoa mal vai ter acesso à internet. Também tem isso, né? Então, a gente tem que olhar como é que todas as questões elas estão interligadas. A gente pensou uma coisa do topo da tecnologia e está chegando a pessoa que talvez não tenha nenhum acesso a essa tecnologia ou tenha pouco acesso, com pouca instrução, não é? Então, esse problema é muito importante mesmo, esse problema que você coloca. E a gente vai vendo como tudo está interligado, né? Vai pegando um, conecta o outro e vai girando para a educação, daqui a pouco vai para a parte racial, desigualdade e vai embolando, né, professor? Eu acho que esse é o grande Exatamente. problema, não só do Brasil, mas de todos eles, né? E, sinceramente, agora com essas pessoas aí estimulando o ódio cada vez mais, né? Que hoje a gente não consegue mais falar sobre política, né, professor? Até às vezes até dentro de casa é difícil, porque aí Isso. seu pai votou no fulano, o irmão votou no ciclano e você votou no X. Quer dizer, três coisas diferentes. Só que você não consegue chegar num diálogo. Aí às vezes você concorda. Não, vocês votarem em dois, eu fico de boa. Mas aqueles dois que votaram um contra o outro, vai ficar brigando, discutindo, às vezes saindo no tapa, por causa de bobeira. Porque eu votei no fulano que era bom, o outro roubou, o outro não sei o quê. E aí a gente não tem mais aquele diálogo sadio, né, professor? Aquela conversa boa de você, se o professor discorda de uma coisa, eu discordo de outra, mas chega no consenso. Ninguém briga, ninguém grita um com o outro, Sim. ninguém fica ofendido com o outro, passa de boa. Acho que isso está faltando muito hoje, com essas eleições que teve de 2018, acho que isso agravou muito. Eu acredito que Muito. deve estar diminuindo, né? As pessoas estão começando a voltar ao raciocínio comum, normal, né? E parar com essa briguinha de esquerda, direita, de centro, no meio, lateral, e focar no problema que a gente tem, que é um problema gravíssimo, não só da pandemia, mas também pós-pandemia, que será outro problema gravíssimo, né? Por aí afora aí, professor. Queria Sim. seu comentário sobre isso também. Qual é a sua visão que o senhor está tendo daí, professor? Da pandemia, você fala? Ou da esquerda e direita? Da pandemia e sobre esse. Não sei se o senhor já pegou algumas pessoas brigando uma com outra por causa de política. Porque votou no um, Ah, votou no demais, outro. demais. Demais, o tempo todo. Cara, isso eu acho que tem uma coisa legal e uma coisa ruim disso tudo. Como tudo, né, na vida, né? Tem seus prós e seus contras. O que eu tô achando legal disso tudo é que a população brasileira se politizou muito nos últimos anos. De 2013 para cá, eu sempre coloco 2013 por conta das manifestações de junho. Eu sempre vejo isso, uma politização crescente da sociedade brasileira. Isso é muito bom, porque as pessoas estão se importando com política, as pessoas estão discutindo política em todos os lugares. Então, às vezes, alunos mandam mensagem no WhatsApp: o que você acha disso, professor? Sabe? As pessoas perguntam, as pessoas leem. Então, isso tem sido muito positivo, essa politização da sociedade. Mas, por outro lado, é aquilo que eu coloquei com a ideia da indignação, que a gente falou mais cedo. Às vezes, essa politização está indo para um caminho equivocado. E eu não culpo também a sociedade brasileira. Eu não culpo ela, porque nós nunca soubemos o que é uma democracia. Nós estamos vivendo mais de 30 anos ininterruptos de democracia no Brasil pela primeira vez na nossa história. Então é muito cedo, a gente vai aprender. Então olha que loucura, o Brasil ele tem problemas do século XXI, como a questão das fake news,
como a questão dos governos autoritários que estão surgindo, negacionismos, etc., problemas da internet. Mas a gente está vivendo problemas do século XX. Como entender como funciona uma democracia. E problemas, às vezes, até mais longos do que isso. Então, existe uma dificuldade muito grande em ser brasileiro. Porque nós temos que enfrentar problemas de muitos séculos, ao mesmo tempo. A gente tem que enfrentar problemas do passado que se misturam com problemas do presente, vai virando uma bola de neve, uma loucura. Então tem esse lado muito bom das pessoas se politizando, mas tem esse lado de uma politização que vai para um caminho muitas vezes equivocado. Ter dois lados, ter polarizações, em si, não é um problema. É muito tranquilo. Você ter dois partidos, um brigando com o outro, não tem nenhum problema. Os Estados Unidos são bipartidários há séculos, e está tudo bem. Não tem nenhum problema com aquilo. O problema é quando essa polarização ameaça avançar as normas democráticas, ameaça romper as normas democráticas e ameaça romper o diálogo. Então, enquanto houver diálogo, não tem nenhum problema você ter votado em uma e outra pessoa votar em outra e elas não mudarem opinião. Tá tudo bem, é da democracia isso. Mas agora, não está tudo bem no momento em que esse diálogo se rompe e não se consegue mais ter consenso. Porque lembrem-se, a democracia é conflito e consenso. Enquanto o conflito e o consenso andarem juntos, tá tudo bem. Mas no momento em que o conflito impedir o consenso, ou no momento em que o conflito impedir que a voz de todo mundo seja ouvida, aí deu ruim. Aí a democracia está indo para o brejo. Então eu vejo esses riscos nessa politização da sociedade brasileira. E quando eu falo riscos, eu não quero dizer que existe uma tendência que vai ter um golpe amanhã ou qualquer coisa do tipo. A história ela é aberta, o mundo é aberto, o presente está aí e pode virar qualquer coisa. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de risco. Risco quer dizer, pode acontecer, como pode também não acontecer. Porque eu não gosto dessa galera mais apocalíptica, que fala, olha, vai acontecer, vai dar tudo errado, o mundo vai acabar amanhã. Não é isso. Não entendam mal também. Entende? Agora, a questão da pandemia, ela também é muito importante para nós. Eu vejo uma dificuldade muito grande do governo enfrentar essa pandemia, em primeiro lugar, porque ele nega a própria pandemia. Ele nega a existência da pandemia, praticamente, nega o perigo dessa pandemia e politiza ela no pior sentido possível dessa pandemia. O governo está tentando, desde o início da pandemia, fazer aquela dualidade entre economia e vida, que é uma falácia. Não existe, as pessoas não precisam fazer essa escolha. Essa escolha não existe. Nós temos que escolher os dois. E é possível escolher os dois. Então eu acho que isso tem sido levado para uma politização absurda por parte do governo, que quer tentar criar mais polarização. E por que ele quer criar mais polarização? Exatamente porque ele sobrevive delas. O governo Bolsonaro sobrevive das polarizações, porque ele é fruto de uma. E ele precisa criar conflito, um conflito exacerbado, gigantesco, sem possibilidade de diálogo, para que a política seja ou Bolsonaro ou outra coisa. E aí ele se fortalece nessa. Então eu acho muito ruim essa polarização que ele tem feito aí. Excelente colocação, professor. Também, não sei se o senhor concorda com essa teoria também que eu tenho, é que a gente não é correto, né? A gente colocar sempre a culpa, né? A suposta falha de interesse, né, da população. Porque tem dois problemas aí, né? Do sistema brasileiro da democracia. Ou não está sendo, né? Ou não existe esse acompanhamento entre o cidadão e o político, ou não funciona como deveria, né? Tem esse problema também. O cara vai lá, vota, escolheu, beleza, mas ele não acompanha esse representante que ele votou, né? Ele espera chegar 4 em 4 anos para ficar cobrando. Quer dizer, durante os outros 3 anos que o rapaz está no cargo, o que ele fez? Exatamente o que o senhor acabou de falar agora, né? Qual é o acompanhamento que o eleitor está tendo, né, com o cara que ele votou, que ele elegeu o representante dele? Por que não está acontecendo isso? Será que é só pela falta de interesse dele? Ou ele não tem um mecanismo, né, que deveria funcionar nesse sentido para facilitar o interesse dele? Concordo totalmente, cara. Concordo muito com essa colocação sua. Porque eu acho muito simples também esse argumento. Ah, o povo não sabe, o povo é burro e beleza.
Porque sempre se parte dessa ideia no Brasil. O povo não sabe votar. O povo não sabe votar e fica nessa. O povo não sabe votar, e aí? Não é tão simples assim. Também tem poucos mecanismos para as pessoas controlarem seus candidatos, controlarem seus representantes, etc. É muito difícil. Porque, por exemplo, a Câmara dos Deputados está aberta para você ir visitar. A Câmara de Vereadores da sua cidade está aberta para você acompanhar. Tem TV Câmara, tem TV Senado, tem todas as TVs, etc. Mas é muito difícil você acompanhar todas essas coisas. Então a gente precisava também criar mais canais de informação para que essas coisas cheguem. E a responsabilidade também dos líderes criarem isso, não é? É fundamental, por exemplo, aqui a gente tem a audiência pública. Geralmente a audiência pública é no horário que o rapaz está trabalhando, que aí marca meio-dia ou 2 horas da tarde, então fica inviável de qualquer pessoa, cidadão comum, que trabalhe, que pega ônibus, que tem 3 horas para chegar até o trabalho, mais 3 para voltar. Como é que ele vai assistir uma audiência pública dia de semana às 2 horas da tarde? O cara não vai faltar o trabalho para isso. Não tem condições, não tem tempo hábito para isso, né? E quando o canal é aberto, você falou, nem sempre passa na televisão. O que as pessoas fazem? O que a mídia faz, né? A gente sabe que o dia das sessões são terça e quinta. Aí o que tem terça e quinta-feira na televisão? Para ser sincero, terça-feira tem o quê? Big Brother Brasil. Quarta-feira coloca futebol, quinta-feira era antigamente Pedro Bial. Então você complica. Você coloca, preenche a mídia com o que eles querem passar e esquece do fundamental. Entendeu? Não passa. É muito raramente você vê na televisão canal aberto passar alguma coisa da LERJ, né, aqui do Rio de Janeiro, ou então da Câmara Municipal. Eu mesmo que sou da política, eu tenho que caçar, eu tenho que procurar. Porque se eu não procurar, eu não consigo ter acesso a isso. E tem pessoas que conseguem ir até o local, professor, pelo incrível que pareça, não conseguem entrar. Pelo incrível que pareça, é barrado. Chega a ser barrado, o segurança não deixa subir, não deixa participar. Aí a pessoa que não tem uma instrução faz o quê? Vai embora. Aí é que está essa pergunta. Será que você não está acompanhando como deveria? Se esse sistema existe ou não existe? Está sendo beneficiante para quem? Para quem está lá ou para a população que deveria acompanhar? Né? Poderia criar um meio de aplicativo mais simples, que não use internet, que seja acessível para qualquer um, né? Que aí o cara entrou lá e viu, pelo menos a pauta do dia. Ó, tá aqui a pauta do dia, vamos discutir sobre hoje. E aí o rapaz vai ver, olha, é educação. Pô, eu amo educação, então eu vou focar na educação. Se tiver pauta no aplicativo, eu vou estar lá no dia tal para ver educação, né? Então isso não tem, professor. Infelizmente não tem esse mecanismo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei em outros locais, em outras regiões, mas aqui é falha e a falha é grande. E aí por isso que a gente tem o Rio de Janeiro hoje, que desde 98, professor, só elege ladrão para governador. Já não é de hoje, desde 98. E, por coincidência ou não, tem que ser casal. Porque não pode roubar sozinho. Aqui tem tem esse mito. Tem que roubar em família e conjunta. Tem que ser casal, marido e mulher, que aí vai os dois juntos. Família que rouba unida permanece unida, né? Permanece unida, dentro e fora. Pois é, vai pra cadeia junto, veja só. Mas enfim, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, acho que aí tem algumas questões muito importantes para nós discutirmos. A primeira é essa, que você colocou, que realmente é preciso que a gente tenha mais mecanismos de acesso à informação, mais transparência, saber o que as pessoas estão votando, por que estão votando, o que está em questão, o que está em pauta, e aí a gente tem que descobrir novos mecanismos de fazer isso. Mas, por outro lado, existe uma preocupação muito importante também, que é o excesso de politização, ele também pode gerar uma certa apatia do próprio eleitor. Isso tem alguns autores que apontam isso. Por exemplo, por que a democracia direta poderia não dar certo? Uma das várias razões seria essa. Porque você tem que votar toda hora, você tem que se preocupar toda hora, tem que fazer tudo toda hora, e não dá tempo na vida normal. Então o desafio é qual? Conciliar a necessidade da informação, a necessidade de você saber o que o cara está fazendo, por que ele está fazendo, o que os deputados estão votando, o que os vereadores estão discutindo, junto com a ideia de representatividade. Porque ela é necessária, a representatividade. A democracia ateniense, ela era direta porque as pessoas não trabalhavam. Existiam escravos para sustentar essas pessoas. Então, a desigualdade sustentava a igualdade.
Mas agora, na nossa sociedade, é outra. Nós somos trabalhadores, nós precisamos ser. Não tem outro jeito, a gente precisa trabalhar. Então, de alguma maneira, essa representação precisa acontecer. Então, existe uma certa liberdade de ação entre representante e representado. Mas é só uma certa liberdade de ação. Não é uma liberdade de ação total, de que o representante pode fazer o que ele quiser. Mas ele também tem uma certa margem de autonomia em relação àqueles que ele representa. Porque não dá para a gente ter uma utopia de que nós vamos controlar os nossos políticos. Porque se nós pudéssemos controlar eles, nós não precisaríamos deles. E esse é o negócio da coisa. Se a gente pudesse todo mundo ir na sessão da Câmara, para que eu precisava do vereador? Não preciso. Eu vou lá. Entendeu? Eu vou lá, eu mesmo. Eu mesmo me faço representar. Mas como não dá, eu preciso do representante. Então, o que a gente tem que afinar no negócio é a relação entre representante e representado. Porque não tem como eliminar essa relação. Então, acho que eu colocaria a questão nesses termos aí. Porque senão a gente fica naquela, então vamos eliminar todo mundo, vamos acabar com os políticos e vamos fazer democracia direta pela internet. Tem muita gente que advoga essa ideia. Uma democracia direta virtual. Isso não existe, é loucura pensar numa coisa desse tipo. É maluquice, né? É o tipo de pessoa que o cara vai na padaria, né? Não sabe nem receber o troco do pão, quer falar de política no Facebook. Pô, tá de brincadeira, cara. Agora o Facebook, infelizmente, mostrou isso, entendeu? O cara não confere o troco, mas quer falar de política, quer brigar, quer xingar. Não dá para fazer isso. Tem uma lei, tem que ser respeitada, né? Os padrões. A gente gostando ou não dos momentos que vai beneficiar ou vai prejudicar alguns, mas é lei. Tá aí para ser cumprido. Então a gente tem que entrar num consenso e respeitar. Professor, nós temos 1 hora de live, a audiência está maravilhosa. Como é que tá o tempo do senhor? Vamos mais uns 15 minutos aí. Foi tão rápido que o pessoal tá aqui perguntando ainda, tá muito bom. Manda mais umas perguntas aí. Beleza. E fala pra galera me seguir na rede social aí, que eu uso o Instagram. Vou até colocar a rede social aqui, ó. Não, mas eu não uso o Facebook, eu uso o Instagram. Coloca meu Instagram. Cadê? Vou escrever aqui pra você no chat. Me manda aí que eu vou colocar agora aqui. Que é o FS Oliveira. Eu vou por lá. Manda aí no... E lá eu só posto coisas sobre política, etc. É Marcos. Vou postar agora aqui. FS Oliveira. Chegou aqui. Beleza. Vou criar um banner aqui e vou botar para você agora aí, ó. Beleza. Que a gente segue esse papo por lá. Aí, ó. Vê se é isso aí, professor. Isso mesmo, Marcos FS Oliveira. Então, segue o professor aí. Deixa eu fazer a pergunta agora do Douglas aqui. Douglas também lá de Minas Gerais. Grande liderança aí. Que tá surgindo aí. Ele falou... ele tá falando sobre a mídia, né, professor? Se seria uma estratégia, né, para alienar a população com matérias que não agravam valores à população. O que o senhor acha sobre a mídia aí? Cara, essa questão é muito, muito longa da gente falar, mas eu vou tentar resumir isso. Eu não gosto muito do termo alienação. Por que eu não gosto muito desse termo? Porque geralmente quando a gente fala que a mídia aliena, a gente parte de um pressuposto de que o povo é burro de novo. A gente parte do pressuposto de que a televisão fala uma coisa e as pessoas automaticamente fazem aquela coisa que a televisão está mandando. Eu sempre costumo brincar com meus alunos sobre a teoria da TechPix. Sabe o que é TechPix? Lembra da TechPix? A máquina, sim, lembro. Isso. A câmera de TV filmadora mais vendida do Brasil. Mais vendida do Brasil, horrível, mas mais vendida. Exatamente. Então, aquela ideia de que uma propaganda repetida 1000 vezes ou uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, não é tão bem verdade assim. Porque é igual a questão da fake news. Não é porque o negócio, a propaganda, ou a imagem, ou a fala, está veiculando muito na sociedade, de que ela vai se tornar verdade, de que ela vai pegar, de que ela vai fazer sucesso, etc. e tal. Então, acho que a primeira coisa para a gente falar sobre mídia é isso. A gente não tem que estudar só o emissor da mensagem. A gente tem que estudar também o receptor. Como é que as pessoas estão olhando para aquilo? Elas estão gostando? Elas estão odiando, etc. e tal? Porque não é só a mensagem que vai, ela bate também na pessoa. E como que uma mensagem bate na pessoa? Cada um entende de um jeito, a partir do seu universo cultural. Então, para determinada pessoa, tal produto midiático vai fazer super sentido, ela vai adorar aquilo.
Mas para um outro público, vai olhar e falar, putz, nada a ver, não quero isso. Então, a primeira questão é isso. Essa discussão sobre manipulação midiática não é tão simples assim. Como, por exemplo, o Big Brother aliena as pessoas. O Big Brother manipula as pessoas. Sim, existe uma tentativa disso. Mas, por outro lado, produtos culturais também trazem discussões importantes. Produtos culturais midiáticos também podem trazer discussões importantes. Então, acho que a gente só rejeitar a mídia ou pensar a mídia como algo que somente aliena, como algo que somente manipula, a gente vai ter uma visão muito unilateral da coisa. Porque sim, os produtos culturais da mídia realmente, você fala, nossa, eles não são, né? Fala, nossa, não tá tocando Beethoven na 9 horas da noite na TV. Mas tudo bem também. Tudo bem também. A cultura popular, a cultura pop, a cultura de massa, ela também é muito importante. O entretenimento é muito importante também. A gente não pode recusar isso também. Porque um trabalhador que trabalha 40 horas, pega 2 horas de ônibus, sei lá quantos metrôs, o cara tem um direito sagrado de chegar na casa dele e encontrar um escape, encontrar uma hora para ele não pensar. E isso, intelectuais fazem isso também, tá? Tipo, chega final de semana, cara, eu não quero nem ver falar de livro, qualquer coisa do tipo, eu só quero alguma coisa para ficar, porque eu tenho entretenimento. Então a gente não pode também pensar, não vamos ter mais entretenimento. Então, de novo, é aquela ideia que a gente está sempre falando, de como a gente vai encontrar caminhos que não eliminem determinadas coisas, mas que coloquem uma variedade de outras coisas no meio da questão. Então, se por um lado a mídia ela é manipuladora, ela aliena, mas por outro lado ela também traz questões importantes, mesmo em programas que parecem não querer dizer nada. Por exemplo, eu já dei aula com muitas coisas impensáveis. Eu já dei aula com Chaves, meus alunos. Meninas superpoderosas, Simpsons, Batman, Superman. Tem questões ali que nós podemos discutir. Então, e aí qual é o lance? De novo, a questão da educação midiática. De que a pessoa também olhe para aquele produto midiático e entenda o que é aquilo. Nós não sabemos assistir um telejornal até hoje. Ninguém ensinou isso para gente. Ninguém ensinou que o tempo que uma notícia é dada é importante no jornal. Ninguém percebe, às vezes, que o esporte é sempre a última coisa do Jornal Nacional. Pode ver, todo dia. O esporte finaliza o jornal. Vem aquele caminhão de desgraça. Sei que lá, mortes do Covid, blá, 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 Bolsonaro, blá, blá, blá. Esporte. Flamengo. Jorge Jesus saiu do Flamengo. Aí você termina a noite e fala, Jorge Jesus saiu do Flamengo. É a última coisa que fica do jornal. Isso não é à toa. As pessoas que programam o Jornal Nacional não fazem isso. Vamos pôr esporte por último. Por quê? Porque vamos. Não. Tudo isso tem um negócio. A matéria X ela vai ter 2 minutos. A matéria Y vai ter 5. Pô, alguém falou que uma vai ter 5 e a outra vai ter 2. Então, não se trata simplesmente de manipular de modo, digamos, demoníaco a coisa. Mas a própria ideia de manipulação é entender os mecanismos de como a coisa funciona. Então, acho que a gente tem que discutir essa questão da mídia mais nesses termos, de entender como ela funciona, de entender como as pessoas veem essa mídia, para depois a gente pensar de fato como que a gente pode ter uma mídia mais democrática, como que a gente pode ter uma mídia que contribua para a cultura das pessoas, em todos os sentidos da palavra cultura, não só da cultura de elite, mas também da cultura popular, porque o povo tem que se ver representado na mídia. Não se trata só de colocar, então vamos pôr Beethoven 9 horas da noite, todos os dias, para ver se o povo brasileiro fica culto. Isso é uma concepção de cultura muito restrita e muito elitista. Então nós temos que pensar, vamos tocar Beethoven 9 horas da noite, mas vamos também tocar um Chitãozinho Chororó ali 9 horas da noite, porque é importante. É também cultura. Então pensar a democratização da cultura é pensar também em todos esses aspectos. Enfim, não tratar o povo como otário, não entender a mídia como um poder diabólico, conspiracional ou coisa do tipo, e oposição a tudo, né? Sim. Porque muitas das vezes também ela ajuda, né? Tem mídias e mídias, né, professor? A gente sabe que tem mídias e mídias dentro de mídia, né? Tem aquela que sempre fala com a verdade, tenta fazer o jornalismo sério, e tem umas que a gente sabe que os interesses é outro, mas faz parte do negócio. Não, faz sim. parte, cada um tem o seu interesse.
Cada um, mas qualquer negócio, né, professor? Tem em qualquer lugar picareta. Dentro da política, dentro do judiciário, dentro de um trabalho do bombeiro, qualquer lugar tem, faz parte do negócio. Sempre tem um, né? É o famoso Sim. sempre tem um, que quer se Mas destacar ali mesmo da lei. mesmo o jornal mais sério de todos, ele não é imparcial. Isso as pessoas precisam entender também. Mesmo o Jornal Nacional, ele não é imparcial. Por que eu digo isso? Aconteceu milhões de coisas hoje e ontem no mundo. Mas o Jornal Nacional ele tem uma duração pequena. Ele tem, sei lá, 1 hora, sei lá, de duração, 1 hora e meia. Então as pessoas vão sentar todos os dias para fazer o Jornal Nacional e vão pensar, bom, o que aconteceu no mundo? Tudo isso. O que vai virar a pauta do jornal? Isso. Esse ato de seleção não é um ato imparcial, mas é um ato parcial. Alguém escolheu aquilo ali. Claro, não estou dizendo que isso é picaretagem. Estou dizendo que isso é o normal do jornalismo. Os jornalistas eles vão escolher, evidentemente, baseado nas crenças deles, baseados nas opções deles, também no profissionalismo deles. De achar, bom, isso aqui é mais importante que aquilo outro. Vou passar isso e não vou passar aquilo. Ou vou dar 10 minutos para essa matéria e 2 para aquela outra matéria. Então é isso. Acho que é importante a gente pensar essa educação midiática. Não só na internet, mas na TV, no próprio jornal escrito. O jornal escrito tem colunistas, por exemplo, que não representam a opinião do dono do jornal. O dono do jornal coloca ele lá porque o cara vai gerar venda do jornal. Mas tem uma parte que chama editorial, que é a opinião do jornal. E que as pessoas às vezes confundem. A Folha é comunista, a Folha é bolsonarista. Mas isso é o editorial? Você vê o que a Folha Real pensa? Então a gente precisa também ter cuidado com esses discursos da teoria da conspiração, né? Da mídia, etc. Acho que é mais ou menos por aí. É verdade, professor. O Agnaldo aí tá mandando os parabéns para você também, tá? Pela nossa live aí. Um abraço, Agnaldo. Tamo junto. Fazer uma pergunta também aqui, mais uma do Kennedy aí, ó. Falando agora sobre educação aí, ó. Essa fica pro senhor aí, que o senhor tá mais próximo daí do caos. Uhum. Qual a importância do Fundeb? Cara, importância extrema. Extrema importância a votação do Fundeb. Porque nós precisamos de financiamento para a educação brasileira, mas principalmente porque nós estamos passando por um momento de reestruturação da educação brasileira. Principalmente no ensino médio. Eu sei falar mais do ensino médio porque é a área onde eu estou, dou aula para o ensino médio. Nem na rede pública, eu dou na rede particular, mas claro que as questões permeiam isso. E diante da reforma do ensino médio que está sendo colocada, da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, sem o Fundeb, sem uma sustentação financeira boa das escolas estaduais, federais e municipais, o fosso da desigualdade entre a rede pública e a rede particular só se aprofundará daqui em diante. Porque o ensino ele vai se tornar mais caro com essa reforma do ensino médio. Porque se trata de oferecer as matérias normais, português, matemática, história, mas também vai se oferecer aquilo que se chama de itinerários formativos, onde o aluno poderá escolher caminhos para o seu ensino, mais o ensino técnico dentro das escolas. Então isso vai ficar muito mais caro. Então precisa de dinheiro para financiar isso. E a lei do ensino médio, a lei da BNCC, etc., ela dá algumas prerrogativas que ajudam a abrir o fosso da desigualdade. Porque, veja, tem 5 tipos de itinerários formativos que o aluno pode ter, que são essas 5 áreas. Ciências humanas, ciência da natureza, linguagens, etc. e tal. E o ensino técnico também está lá. Mas a lei diz o seguinte, a escola tem a obrigação de oferecer um só. Isso pode ser muito ruim. Então, se a escola não tiver dinheiro, que não tiver condição de fazer outra coisa, ela vai oferecer um basicão para o aluno. Mas as escolas que tiverem mais dinheiro, e as escolas privadas que tiverem mais dinheiro, vão oferecer os 5. Ou até mais, se quiserem. Vão oferecer quantos quiserem. Uma escola gigantesca, pensando numa cidade grande, aí como o Rio, que devem ter escolas muito grandes, eles têm condições de lotar salas com várias coisas. Então você vai poder oferecer um itinerário formativo de história, um de geografia, um de não sei o quê, mas na escola pública, às vezes, você vai oferecer só um. Ou às vezes nem oferecer, dependendo como é que for. Então, todos os caras que eu li, todas as pessoas que eu li falando sobre essa questão do ensino médio,
apontavam esse financiamento educacional como a pedra angular da coisa. Porque sem ele não vai rolar. Sem ele, a reforma do ensino médio vai ser muito boa para uns que têm condição de pagar por ela, um ensino mais renovado, etc. E outros que não puderem pagar vão, na verdade, ter a carga horária da escola reduzida, no final das contas. Então, esse financiamento, essa discussão que nós estamos tendo agora, é uma das discussões mais importantes dos últimos tempos no Brasil. É muito importante. Muito importante. E só mais um parêntese sobre isso, que eu não quero também que vocês pensem que eu acho que a única coisa para melhorar a educação do Brasil é só dinheiro. Porque não é. Não é só dinheiro. É evidente que passa por dinheiro. É evidente que passa por melhores investimentos. Mas sem uma reorganização do trabalho docente, isso também não vai dar em nada. Só jogar dinheiro não vai nos resolver tanto isso nosso. Claro que vai melhorar muito. O investimento melhora muito. Mas enquanto nossos professores tiverem que dar 40, 50 ou mais aulas por semana, nós nunca vamos ter uma educação de qualidade no Brasil. Então, quem quer ser político hoje no Brasil e se preocupa com a educação, tem que se preocupar com o dinheiro da educação, evidentemente, com o dinheiro do investimento que chega, para construir escola, para pagar o professor, mas tem que pensar no professor dar menos aulas. E dar menos aulas não significa dizer que o professor trabalhará menos, mas que ele terá tempo dentro da escola para pensar outras coisas que não a aula. O professor não pode ser aulista. O professor, ele é professor. Ele não é dador de aula. Porque dar uma aula... Eu vim aqui falar com vocês hoje para fazer essa live. Não tirei da minha cabeça. Eu não acordei agora, eu não jantei agora pensando, nossa, vou fazer a live. Não é isso. A gente estuda, tem aqui, ó, livro, tem muita coisa. A gente gasta. Então, dar 50 minutos de aula exige outros tantos minutos além desses 50. E falar para um professor ficar 40 horas dentro só da sala de aula, você está anulando o potencial criativo, intelectual desse professor. Então, não é só a discussão do Fundeb. Ela é importantíssima, não é muito importantíssima. Mas só ela tem que vir aliada com essa discussão sobre a reorganização do trabalho docente dentro do Brasil. Então, acho que é isso. Não, sensacional, professor. Queria te agradecer aqui. A gente tem quase 1h20 de live. Foi tão massa que a audiência ainda continua alta e a gente já tem mais 1 hora e pouca falando aqui. Mas muito bom, muito obrigado pela honra de o senhor ter cedido o seu tempo, a sua intelectualidade com a gente, né? A sua inteligência aí, que já não é de hoje, que a gente se conhece. Queria também que você fizesse suas considerações finais aí, quisesse deixar alguma mensagem para alguém, alguma indicação de livro, fica à vontade, pessoal. Vou até colocar seu Instagram aqui na tela, pessoal, se quiser te seguir. Beleza, mas é isso, cara. Dizer que foi um prazerzão estar aí. A gente nem viu essa 1h20 passar. A gente está aí de boa, conversando. Se tivesse tempo, se não tivesse acordar cedo amanhã, a gente ia... É acabar a internet. Parava a madrugada, ia fazer tipo live sertaneja, 4 horas. 4 horas, arrecadação. Dinheiro, sorteio de brinde, coisa do tipo. Mas é isso. Eu tenho gostado das lives por isso. A gente atinge um público diferente, pessoas para as quais eu nunca falei e estou tendo a oportunidade de falar, as pessoas tendo a oportunidade de perguntar, ouvir, trocar ideia. Porque às vezes no presencial não seria possível eu ir até o Rio de Janeiro para conversar com as pessoas, ou às vezes mesmo estando no Rio de Janeiro a pessoa não ia poder ir, enfim. Então essas lives elas estão sendo muito oportunas para a gente conhecer mais gente, trocar ideia, e é isso. Para quem quiser continuar o papo, é seguir meu Instagram aí, estou sempre lá, postando várias coisas, posto sobre política o tempo todo, livros, indicações também, tá tudo lá, e chat também, estamos lá, e é isso. Brigadão aí, cara, muito obrigado mesmo, e muito boa noite. Nada, eu que agradeço, professor. Fica com Deus aí. Muito obrigado a todo mundo pela audiência. Quem passou, quem vai assistir o vídeo amanhã, muito obrigado mesmo. Tenha uma boa noite, uma boa semana para vocês. Obrigado, professor. Fica com Deus aí. Valeu, obrigadão, cara. Até mais. Precisando, tamo aí. Valeu. Até mais, professor. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Estamos encerrando aí essa live que a gente teve com o professor Marcos.
né? 1h20 aí que se passou voando. Eu falei para ele que de repente queria fazer em 40 minutos, mas graças a Deus a audiência foi tão boa, as perguntas que vocês fizeram também ajudou muito a enaltecer esse debate. Muito obrigado ao Pedro aí, meu querido amigo, ao Kenji também que esteve aqui presente, que está aqui comigo, né? Quem quiser seguir o professor, eu coloquei as redes sociais deles aí, é só procurar, que ele vai ter o enorme prazer de atender vocês aí, tá? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite, uma boa semana para vocês, gente. Fiquem com Deus. E se cuidem, usem máscara, hein? Um abraço.